Nesse vídeo a gente vai começar a estudar a termodinâmica, que é o estudo das transformações de energia. A termodinâmica pode ser resumida em 4 leis. A gente já viu a lei zero, que define a temperatura, define o conceito de temperatura. E a partir de agora a gente vai ver as outras 3 leis da termodinâmica. A primeira lei define o conceito de energia interna, a segunda lei define o conceito de entropia, e a terceira lei relaciona o conceito de entropia com a temperatura. Pode não parecer, mas a termodinâmica tem uma importância bem grande, né? Tem uma certa relevância na bioquímica. A gente vai ver que a energia interna, que é o conceito que a gente vai estar interessado na primeira lei, pode ser convertida em duas formas. Pode ser interconvertida em duas formas de energia. Pode ser transferida de duas maneiras diferentes, na forma de trabalho e na forma de calor. A gente pode interpretar, por exemplo, que nós, né, seres humanos, a gente gere energia na forma de comida e a gente converte essa energia na forma de comida, na forma de trabalho, quando a gente, por exemplo, pensa, quando a gente anda, a gente corre, faz exercício, e também na forma de calor, para manter a temperatura do corpo numa certa condição ótima, né? Que no caso é 37 graus Celsius. E a gente adquire essa energia na forma de comida através dos vários compostos que compõem os alimentos, né? Como por exemplo carboidratos, gorduras, que eu vou falar mais para frente. A gente descarta parte dessa energia na forma de CO2 e água, dióxido de carbono e água. E a gente, principalmente, né, o objetivo de ingerir alimentos é a gente sintetizar ATP, que seria a moeda do organismo na interconversão de energia. Então, o que é essa energia interna? A energia interna tem esse símbolo U, é oriunda de toda a energia de movimento e interação das partículas que compõem o sistema. Ou seja, é uma energia que é interna ao material, né? Vem da composição do material, vem dos átomos e das moléculas que compõem o material. Ela consiste em toda a energia que você pode imaginar em relação às moléculas e aos átomos, né? Energia de ligação, de movimento, de interação, de todas essas partículas que compõem o sistema. A energia é devido a todos os movimentos moleculares e também as interações entre as moléculas. E essa é a energia que é de interesse para a gente na termodinâmica e também na bioquímica. Bem, na bioquímica a gente tem 4 grandes classes de biomoléculas, né, de interesse. A gente tem os carboidratos, os açúcares, né, que a principal função deles é função energética, eles são nossa reserva de energia no organismo e também tem uma certa função estrutural. A gente tem os lipídios, ou ácidos graxos, que a principal função deles é de estrutural, mas eles também podem ser utilizados como reserva de energia em certas ocasiões. A gente tem os aminoácidos, que têm uma função estrutural para formar proteínas, enzimas, etc. E os nucleotídeos para armazenar informação, né, na forma de DNA e RNA. Bem, vocês vão ver nas várias cadeiras de bioquímica ao longo do curso, basicamente como o corpo sintetiza esses quatro classes de compostos, né, os carboidratos, lipídios, os aminoácidos e os ácidos nucleicos, e também como eles metabolizam, né? Como o organismo metaboliza, como ele sintetiza e como ele lida com isso quando a gente absorve eles, quando consome eles a partir de alguma fonte externa. Aqui só para meio que despertar a curiosidade de vocês, né? Tem uma versão simplificada da primeira etapa de produção de energia por seres vivos, né? A gente consome alimentos basicamente aqui na forma, está resumido como glicose, né? Mas a primeira etapa a metabolização é transformar a glicose em piruvato, na glicólise. Depois esse piruvato, essa molécula de piruvato, participa do ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, para formar ATP, que é a nossa moeda de energia, que o organismo armazena para converter energia quando precisa, né, para usar energia quando precisa, e também outras espécies, como por exemplo NADH ou FADH2, que são fontes de elétrons e de prótons. Né. Então a gente pode interpretar o corpo humano de maneira macro, né, como uma máquina térmica, assim, como uma máquina de conversão de energia. A gente também pode interpretar na escala microscópica, né, as células também como uma máquina térmica, como uma máquina de conversão de energia, que pega a glicose principalmente, né, que é ingerida a partir dos alimentos, né, e converte ela em ATP e em outras moléculas de interesse para manter o funcionamento do organismo, né, para converter a comida em trabalho e também em calor. Bem, infelizmente a gente não pode estudar diretamente, não tem como estudar diretamente esses processos bioquímicos do ponto de vista termodinâmico, antes a gente tem que fundamentar alguns conceitos. Né?
E dois desses conceitos são o conceito de calor e o conceito de trabalho, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas, para definir esses conceitos, toda a termodinâmica, na verdade, né, ela foi desenvolvida no estudo de máquinas térmicas, como, por exemplo, trens, etc. Né? Essas máquinas térmicas são máquinas que convertem calor em trabalho. Como, por exemplo, aí o trem, né, ele converte o calor, né, gerado pela queima do carvão no movimento do trem. Né? Então, inicialmente, essa parte da primeira lei talvez vocês achem que não tem muita relevância porque envolve alguns conceitos que estão meio fora da bioquímica, mas para frente vocês vão usar esses conceitos para uma aplicação mais prática na área de vocês. Tá? Então, para finalizar esse vídeo, que é a primeira lei? Né? A primeira lei se resume a essa equação que está aí, du igual a Q mais W. du seria a variação de energia interna, a energia interna no final de um processo, o 2, menos a energia interna no início do processo, o 1. Esse delta, né, esse triângulo aí, sempre significa variação. Nesse caso, a variação de algo no estado final menos esse algo no estado inicial. No caso aí, a energia interna. Né? Então, a variação de energia interna do sistema vai ser igual a Q mais W. Q é o calor e W é trabalho. Então, um organismo pode usar a energia interna que ele tem para transferir energia na forma de calor ou transferir energia na forma de trabalho. Então, o objetivo dos próximos vídeos é a gente analisar os vários tipos de processos. A gente pode ter um processo em que o sistema troca energia só na forma de calor. A gente pode ter um processo que o sistema troca energia só na forma de trabalho. A gente pode ter um processo que o sistema troca energia nas duas formas, na forma de calor e na forma de trabalho. Ou a gente pode ter um que o sistema não troca energia de forma alguma. Então, o objetivo dos próximos vídeos a gente vai primeiro resumir os tipos de processos, né? E depois a gente vai compilar, juntar tudo que a gente aprendeu e aplicar e resolver exercícios em relação à primeira lei.